Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos começar o estudo do assunto Ministério Público. Se cair na tua prova Ministério Público, você tem que ler entre os artigos 176 a 181 do Código de Processo Civil. Lembrando que Ministério Público é um tema que também está na Constituição Federal, entre os artigos 127 a 130A. Então isso daqui você estuda lá em Direito Constitucional e em Processo Civil eu vou trabalhar contigo o artigo 176 a 181. Primeira coisa que eu quero conversar contigo é o seguinte: o mediador, ele é uma função essencial à justiça? Não, ele é auxiliar da justiça. O perito, ele é uma função essencial à justiça? Não, ele é auxiliar. Do mesmo jeito que o oficial de justiça, do mesmo jeito que o partidor, tradutor, administrador, contabilista, depositário e etc. Então, muito cuidado. Auxiliar da justiça é uma coisa. Eu vou começar a trabalhar contigo as funções essenciais à justiça. Seguindo o texto constitucional, a nossa Constituição Federal diz o seguinte: são funções essenciais à justiça. E ele cita o Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria pública. Então, muito cuidado. Auxiliares da justiça é uma coisa. Os auxiliares da justiça estão no artigo 149 do CPC. As funções essenciais à justiça são 4. Quais são elas? Ministério Público, advocacia pública e a defensoria pública. Olha só, sobre a advocacia, você estuda lá naquela parte de procuradores do CPC. Agora eu vou estudar contigo sobre o Ministério Público. Primeiro, o Ministério Público é um auxiliar da justiça. Certo ou errado? Isso tá bonito, realmente ele é auxiliar. Tá errado. O Ministério Público não é um auxiliar, ele é uma função essencial à justiça. Toma cuidado com os detalhes. O artigo 1º do CPC, ele diz o seguinte: olha processo civil, você tem que parar de frescura e tem que começar a observar o que está na Constituição Federal. Porque antigamente a Constituição falava uma coisa e o Código dizia outra. Então hoje o Código tem que obedecer à Constituição Federal. Na verdade sempre teve, mas agora tem uma disposição legal falando sobre isso. Então você tem que obedecer. E o CPC, ele diz o seguinte: eu vou obedecer. Tanto que esse Ministério Público, ele tem uma competência prevista na Constituição Federal e o CPC, beleza. Então o que o Ministério Público faz? Primeiro, ele é uma função essencial à justiça. E qual é o papel que ele desempenha? O Ministério Público é responsável por fazer a defesa. Então o Ministério Público, ele é tipo um júnior baiano? É isso mesmo. O Ministério Público é tipo um júnior baiano, é tipo um zagueirão, sei lá, não conheço muito de futebol, o único zagueiro que eu conheço é júnior baiano mesmo, mas o Ministério Público faz a defesa. Defesa do que, Ridson? De 3 coisas vocês têm que saber. O Ministério Público, primeiro, ele faz a defesa da ordem jurídica. Cuidado! A gente usa muito aquela expressão, Ministério Público Fiscal da Lei. Vamos parar de utilizar isso? Principalmente quando vocês fizerem provas de redações. Você comece a escrever fiscal da ordem jurídica. Sabe por quê? Porque hoje na verdade, e nos últimos anos tem sido cobrado muito, que quando a gente for aplicar uma norma, a gente não observe só a norma, não observe só a lei, observe a lei e também os princípios, observe todo o conjunto do ordenamento jurídico. Então o Ministério Público não é só fiscal de lei, ele é muito maior do que isso. O Ministério Público, ele é fiscal da ordem jurídica. E ele vai defender essa ordem jurídica, é papel dele. Então, primeira função, defesa da ordem jurídica. O Ministério Público, ele também vai defender o regime democrático. O Ministério Público também vai defender o... que é isso, Ridson? IDSI é o seguinte: interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Eu quero te dar uma dica. Normalmente, você vai fazer uma revisão, isso é importantíssimo fazer uma revisão. Mas eu tenho olhado nas mídias sociais que o pessoal, quando vai fazer uma revisão, eles pegam um conceito e transcrevem o conceito todinho na revisão. Não, pô. Vamos colocar esse teu cérebro para funcionar, cara. Você tem uma máquina, você tem uma Ferrari, você tem uma potência na cabeça, vamos usar essa parada. Quando eu coloco iniciais, né, e eu vou fazer revisão, eu forço o meu cérebro a lembrar. Então, IDSI, o que é isso aqui? Interesses e direitos
sociais e individuais indisponíveis. Cuidado que em provas eles apagam esse in e colocam disponíveis. Então, o que o Ministério Público defende? Primeiro, ele defende a ordem jurídica. Segundo, ele defende o regime democrático. E finalizando, interesses e direitos individuais e sociais indisponíveis. Fechou até aí, pessoal? Agora que eu já sei o que o Ministério Público defende, e eu também já sei que o Ministério Público ele é uma função essencial à justiça, eu quero que você tome cuidado com o seguinte. O artigo 784.4 do CPC, ele trata lá as hipóteses, o 784 ele fala dos títulos executivos extrajudiciais. Eu quero que você tome muito cuidado, porque ele trouxe uma inovação importante. O que acontece? Eu tenho dois tipos de acordo. Acordo, transação. Eu posso fazer um acordo na mesa de um juiz, que é um acordo judicial, mas eu também posso fazer um acordo extrajudicial. Hidson, o acordo extrajudicial, ele pode ser executado, eu posso cobrar aquele valor que eu fiz o acordo fora do processo judicial? Pode. Eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Se você fizer um acordo extrajudicial, se você fizer uma transação extrajudicial, o Ministério Público pode referendá-la. E se ele referendar essa transação extrajudicial, essa transação ela tem eficácia de título executivo extrajudicial. É a mesma coisa que cobrar um cheque, a mesma coisa de cobrar uma nota promissória. Você vai lá só para cobrar o valor. Então lembra, primeiro, Ministério Público, ele é auxiliar da Justiça ou função essencial? Função essencial. Ministério Público defende três coisas. Primeiro é a ordem jurídica. Segundo, o regime democrático e os interesses e direitos sociais e individuais. Qual é a última letra I? Indisponíveis. Fechou. Agora eu te pergunto, se eu fizer um acordo extrajudicial, o Ministério Público ele pode referendar? Pode. E se ele referendar, esse acordo vai ter eficácia de título executivo extrajudicial. Hidson, por que extrajudicial e não judicial? Ora, tu fez o acordo na frente do juiz? Não. Então não é judicial. Tu fez um acordo fora e esse acordo só foi referendado pelo Ministério Público. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Agora que eu já sei disso, quero que você tome muito cuidado com o seguinte. Esse Ministério Público, por conta da importância da função que ele exerce, ele é detentor de algumas prerrogativas. Cuidado com a alteração que teve o CPC. Eu não vou ficar fazendo análise. O CPC antigo falava assim, o atual... Não, porque senão eu vou te deixar doido, né? Tu já vai ter... O teu tempo já é curto para gravar o atual. E eu vou ficar te lembrando do antigo? Não, só vou te dar uma dica. Ó, isso mudou e etc e tal. Agora, o que vai acontecer? Esse Ministério Público ele tem algumas prerrogativas. Eu quero que você tome cuidado com duas. A primeira, benefício do prazo em dobro. Não é quádruplo, triplo, quíntuplo, é prazo em dobro. Ministério Público, ele tem um benefício do prazo em dobro para se manifestar. E a segunda prerrogativa que eu quero que você memorize é a intimação pessoal. Eu não vou fazer intimação do Ministério Público por edital, por hora certa. Não, pô, tem que ser entregue em mãos, na pessoa. Então eu vou falar sobre elas. Primeiro, o Ministério Público ele tem a prerrogativa do benefício do prazo em dobro para se manifestar. Então, se eu tenho uma contestação e a contestação, o prazo é 15, para o Ministério Público é 30. O Ministério Público goza do prazo em dobro. Fechou. Acontece o seguinte, existem situações que a própria lei já traz uma vantagem para o Ministério Público. Tem casos que a lei diz o seguinte, e ela fala de forma expressa, olha, as pessoas, como regra, têm 10 dias e o Ministério Público tem 30. Quando a lei faz isso, poxa, ela não já está dando uma vantagem para o Ministério Público? Tá, porque a parte tem 10 e o Ministério Público tem 30. Hidson, eu vou dar o dobro nesse caso, o Ministério Público vai ficar com 60 dias e a parte com 10? Não é justo. Então o que vai acontecer? Regra, Ministério Público tem um prazo em dobro para se manifestar. Só que ele não vai gozar desse benefício do prazo em dobro quando ele tiver prazo próprio, específico para ele, previsto de forma expressa numa lei. Então lembra, o Ministério Público tem o benefício do prazo. Qual é o prazo que o Ministério Público tem para se manifestar? Em dobro. Eu sempre utilizo em dobro? Não, eu não utilizo em dobro quando a lei, de forma expressa,
ela trouxer prazo próprio, prazo específico. Senão eu vou estar dando 2 benefícios para ele, pô, é sacanagem, né? Não pode. Fechou até aí? A segunda prerrogativa que eu quero trabalhar contigo é a intimação pessoal. Já disse, se cair na prova, intimação do Ministério Público por diário oficial, tá errado. Hora certa, tá errado. O Ministério Público ele tem que ser intimado de forma pessoal. E o que é intimação pessoal? Olha só, para a tua prova, tu vai marcar que intimação pessoal do Ministério Público é quando eu tenho carga, remessa, ou então quando ela é feita de forma eletrônica. Hitson, carga, remessa, forma eletrônica é CRE, crer nessa parada aqui. Pode crer, velho. Pode crer nessa intimação pessoal. Crer, carga, R, remessa, E, eletrônica. Hitson, o que é carga? Carga é tua sogra, tá? Não, brincadeira, tá? Foi mal, tá? Olha só. Hitson, minha sogra é um amor. Não, Hitson, tu tá certo. Beleza. Agora, olha só. Quando eu falo carga, é exatamente quando o membro do Ministério Público ele vai até o Poder Judiciário e ele pega o processo pessoalmente e leva. Então, ele está fazendo o quê? Carga. Só que, às vezes, o membro do Ministério Público ele não pode ir porque ele está muito atarefado. Aí, o que acontece? O Poder Judiciário manda o processo para ele. É feita a remessa. E o meio eletrônico também é considerado intimação pessoal. Então, deixa eu te perguntar. Eu posso intimar o Ministério Público por carga? Posso. Remessa? Posso. Meio eletrônico? Posso. Oficial de justiça por hora certa? Não. Diário oficial? Não, porque a intimação tem que ser pessoal. Então, quais são as 2 prerrogativas? Primeira prerrogativa, prazo em dobro, tomando cuidado com a exceção que eu disse. Segunda prerrogativa, intimação pessoal. CRE, carga, remessa e meio eletrônico. Fechou até aí? Beleza. Eu já sei das prerrogativas, mas acontece o seguinte. O Ministério Público, quando ele está desempenhando o seu papel, ele tem que ver que, pô, os caras fizeram concurso público, eles estão sujeitos a código de ética, tem que obedecer normas internas e etc. E o membro do Ministério Público, o membro, quando eu falo membro, o promotor, o procurador, porque o Ministério Público, tu tem o Ministério Público da União e eu tenho o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União se subdivide em federal, trabalhista, militar e Distrito Federal dos Territórios. Acontece o seguinte, nesses locais, ou tu tem promotor de justiça ou tu tem procurador da República. Eles são membros do quê? Do Ministério Público. E quando um membro do Ministério Público faz besteira, se ele fizer besteira, ele pode ser responsabilizado? Com certeza. Então vem cá comigo. Eu vou falar sobre a responsabilidade dos membros do Ministério Público. E o CPC fala que eles vão ser responsabilizados civil e regressivamente em alguns casos. Hitson, o que é responsabilizado civilmente? Civil é pagar indenização, filho. Se o cara fizer merda, ele vai ter que pagar indenização. E por que de forma regressiva? Pelo seguinte, lá em direito administrativo você estuda responsabilidade civil, tá? Não vou me aprofundar muito, porque senão foge do tema, pô. O interesse aqui é processo civil. Então, quando você vai entrar com uma ação, caso você tenha sofrido dano, você vai entrar com uma ação contra o ente, contra uma entidade. Você vai entrar com uma ação contra a União, contra o Estado, contra o DF, contra o município, contra uma autarquia, etc. e tal. Porque eles têm personalidade jurídica para responder. Mas, às vezes, eles estão pagando uma grana para ti por conta de uma cagada que um dos servidores dele fez. Então, o que acontece? Imagina que tem um procurador da República. Procurador da República, quem paga a grana dele são os cofres da União. Aí, o que você faz? Tu entra com uma ação contra a União. Para quê? Para ser ressarcido da besteira que o membro do Ministério Público fez. Beleza, a União é condenada. Ela paga, mas é justo que ela fique no preju? Não é justo. O que ela vai fazer? Vem cá, membro do Ministério Público, chega aqui, vem cá responder pelo que eu paguei. E o membro do Ministério Público vai ter que pagar para a União de forma o quê? Regressiva, aquela grana. Então a responsabilidade é civil e regressiva. Só que ele vai responder de forma civil e regressiva só quando ele agir com dolo ou fraude no exercício das suas atribuições. Gente, culpa não. Isso cai em prova. Cuidado. Se o membro do Ministério Público agir com culpa, ele responde? Não. Ele só responde se ele agir com dolo ou então fraude no exercício das suas funções. Beleza até aí? Então lembrando, Ministério Público tem duas prerrogativas.
A primeira é do prazo. Qual é o prazo? Em dobro. A segunda prerrogativa é da intimação. A intimação tem que ser o quê? Pessoal. Crer nessa parada. Por que crer? A intimação pessoal é de 3 formas. Com a letra C, carga. Com a letra R, remessa. Com a letra E, meio eletrônico. O Ministério Público, se ele fizer merda, ele responde? Se o Ministério Público ele praticar falta, ele responde? Responde. Responde de 2 formas. De forma civil e de forma regressiva. Ritson, mas se ele responder aqui, ele fica livre das outras responsabilidades? Não, velho. Lá para o direito penal, ele responde penalmente, administrativamente, mas o que me interessa aqui para processo civil é responsabilidade civil e regressiva. Tá? É essa que me interessa. Só que ele só vai responder caso ele pratique o ato de 2 formas. Se ele praticar o ato com dolo ou se ele praticar com fraude. Culpa, não. Beleza até aí? Beleza. Matei isso daqui. Agora vamos para a parte final do Ministério Público. Porque o membro do Ministério Público, quando ele vai atuar, o Ministério Público, esse órgão que tem alguns princípios previstos na Constituição Federal, unidade, indivisibilidade, independência funcional, tá? Mas que você estuda lá em Direito Constitucional, eu quero que você grave o seguinte. O Ministério Público ele pode atuar de 2 formas no processo. Ele pode atuar como parte e ele pode atuar como fiscal. Fiscal da lei? Fiscal da lei? Fiscal da lei não, pô. Fiscal do quê? Fiscal da ordem jurídica. Então faça aquela redação top das galáxias. Escreva bonito, porque o examinador vai sentar no teu colo e vai ter um orgasmo múltiplo. Então vejam só. O Ministério Público pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Quando ele atua como parte, ele pode exercer o direito de ação. Ritson, ele pode ser autor? Pode, com certeza. Ritson, o Ministério Público pode ser réu? Ele pode também. Ele pode ser autor e ele pode ser réu. Tem uma hipótese lá de ação rescisória que ele pode ser réu. Mas deixe isso para ação rescisória. Aqui eu só quero que você grave o seguinte. Ministério Público pode ser parte? Pode. Ele pode ser autor e pode ser réu. E sendo autor, ele exerce o quê? O direito de ação. Você sabe o que é direito de ação. O que acontece? O Ministério Público pode entrar com uma ação na justiça. Ele pode ser autor. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque em provas eles fazem uma pegadinha. Eles colocam bem assim. O Ministério Público, quando ele está em juízo, defendendo o direito dos portadores de deficiência, o Ministério Público tem legitimidade para isso? Ele pode? Pode, se houver previsão em lei, se houver previsão na Constituição Federal. Agora vamos pensar. Se o Ministério Público estiver defendendo o direito de portador de deficiência, o Ministério Público está defendendo um direito dele? Não. Ele está defendendo um direito de outra pessoa. Ele está defendendo um direito de alguém que não é ele. Então eu quero que você tome muito cuidado. Porque quando o Ministério Público está exercendo o direito de ação, você pode estar diante de uma legitimidade ordinária ou de uma legitimidade extraordinária, que é chamada de substituição processual. Calma, Ritson, calma, vá devagar. Então, olha só. Qual é a regra? Qual é o normal? O que é o ordinário, o comum? O ordinário é que o autor da ação seja o detentor do direito ou da coisa. Então, se eu sou o autor e eu sou o dono do direito, isso é o ordinário, isso é o comum. Então, o que é legitimidade ordinária? É quando o autor da ação, ele é o dono do direito. Só que tem casos que o Ministério Público atua como parte por ter autorização legal ou constitucional e ele não é dono do direito. Ele está em juízo, mas defendendo o interesse de terceiros. Olha só o que diz a Constituição Federal. O Ministério Público ele pode defender os interesses ou direitos sociais, individuais indisponíveis. Então, o que vai acontecer? Aqui, por conta disso daqui, o Ministério Público pode defender, sim, portador de deficiência. Olha que top! O Ministério Público pode entrar com uma ação de anulação de casamento. Ritson, como assim? Conte-me mais. Preciso saber disso. Me diz aí como é que faz para o Ministério Público anular meu casamento. Não, pô, para com isso, pô.
Pô, você está fazendo concurso público, o seu namorado, a sua namorada te aguentou agora que você tá liso, tá lisa, e tu quer dar o pé na bunda? Porra, tu é doido? Não, velho. Tem que valorizar quem tá com a gente quando a gente tá na merda. Porque na hora que você estiver lá empossado, empossada, analista de execução de mandados, analista área judiciária, técnico, empossado em diversos... Aí, você vai ficar bonito pra caramba, você vai ficar muito bonita, né? Então, ó, dê valor pra quem tá com você agora, tá? Agora, olha só. Quando eu falo em anulação de casamento, o que acontece? O Ministério Público pode entrar com essa ação. Mas, pô, quem vai ser o autor? O Ministério Público. Mas ele está pedindo para anular o casamento dele? Não, ele está pedindo para anular o casamento de uma outra pessoa. Então, nesse caso, ele não está defendendo um direito dele. Então, isso não é legitimidade ordinária, é legitimidade extraordinária. Então, ele está agindo como substituto processual, substituto lá daquele pessoal lá. Fechou até aí? Então, se cai na prova, Ministério Público entrando com uma ação, autor, para defender interesse de portador de deficiência. Ordinário e extraordinário. Extraordinário. Anular casamento. Extraordinário. E na prova pode vir extraordinário ou substituição processual. Tranquilasse até aí? Beleza. Agora eu já sei, nas hipóteses que o Ministério Público age como parte. Agora o que mais pega em prova é quando ele atua como fiscal da ordem jurídica. Porque olha só, se ele é fiscal da ordem jurídica, ele não é autor nem réu. Se ele não é autor nem réu, por que ele vai atuar? Porque é importante. Ele tem que ver se está tudo andando conforme a lei, ele tem que ver se está tudo bacana, ele tem que observar isso daí. E quando que ele atua como fiscal da ordem jurídica? Nos casos previstos em lei e nos casos previstos na Constituição Federal. Mas, Ritsu, eu tenho que saber algum caso para a prova? Tem. Toma muito cuidado. Eu quero que você tome cuidado com os 3 interesses que eu vou falar primeiro e com esse litígio, que são os que mais caem. Primeiro, o Ministério Público, ele atua como fiscal da ordem jurídica, quando tiver disposição em lei ou na Constituição. A lei e o CPC diz para a gente alguns casos. Diz o seguinte, primeiro, havendo interesse público ou interesse social, o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica. E também havendo interesse de incapaz. É por isso que quando eu tenho uma ação de pensão de alimentos em que está envolvendo um incapaz, o processo tem que ir para o Ministério Público. Para quê? Para o Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica. Beleza até aí? Então lembre, Ministério Público pode ser fiscal da ordem jurídica quando tiver interesse público, interesse social ou interesse de incapaz. São 3 interesses. Agora só, PSI. Eu não manjo muito dessas paradas de saúde, essas paradas de exame médico, mas eu acho que PSI é um exame, não é? Ou é PCI? Sei lá, mas eu acho que é PSI. PSI, Ritson, é exame PSI. Interesse público, social, interesse de incapaz. Beleza até aí? Ritson, se fizerem o PSI comigo, vai dar briga. Vai dar litígio. Pois é, velho. Além do interesse público, social e incapaz, o Ministério Público também atua como fiscal da ordem jurídica. Quando tiver litígio coletivo, cuidado, a FCC é profissional em escrever litígio individual, é coletivo. Litígio coletivo pela posse da terra, urbana ou rural. Quem leu o CPC antigo viu que mudou. Então tu grava esses que são os que mais caem. Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Interesse PSI. PSI, interesse público, social, interesse de incapaz. E o litígio, que se fizer o PSI em título, né, fica puto, né? Litígio o quê? Litígio coletivo. Litígio coletivo pela posse da terra, urbana ou rural. Fechou até aí? Isso daqui é o que está na disposição do artigo aqui 176 a 181. Mas só que mais à frente, o CPC traz mais 2 casos que o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica. E eu quero que você memorize, porque vai que eles cobram, né? E está dentro do tema. Quando eu estou diante de uma ação de interdição, ou então quando eu tenho uma ação rescisória, em que o Ministério Público não é parte, o Ministério Público também atua como fiscal da ordem jurídica. Ô, Ritsu, calma aí, embolou minha cabeça, então vamos voltar. Opa, senta, cola na terra. Ministério Público fiscal da ordem jurídica. Quando tiver previsão em lei ou na Constituição. Qual que você tem que gravar? Primeiro, interesse. Interesse, PSI. O que é PSI? Interesse
público, social, interesse de incapaz. Só que se fizerem um PSI, vai dar briga, vai dar litígio. Por que litígio? Litígio coletivo pela posse da terra urbana ou rural. Aí é só você gravar os outros dois casos. Quais são os outros dois casos? Se fizer o PSI, vai dar litígio, vai ficar interditado, né? Interdição e ação rescisória quando o Ministério Público não for parte. Fechou até aí, pessoal? Tranquilo. Eu já sei as hipóteses. Agora, vejam só. O Ministério Público, nessas situações aqui, em que ele tem que atuar como fiscal da ordem jurídica, ele tem que ser intimado. Porque se ele não é autor nem réu, se ele não é parte, ele não está sabendo do processo. Então ele tem que saber. Ele tem que ser intimado. Ele tem que ser intimado e ele é intimado tendo que intervir no processo pelo prazo de 30 dias. Se deu 30 dias e o Ministério Público não fez nada, o processo segue. Ritson, calma aí. Quer dizer então que o Ministério Público não é obrigado a parecer? Não. O CPC fala que o que é obrigado é a intimação. Ritson, eu tenho uma dúvida. Ritson, e se a Fazenda Pública estiver no processo? A União, o Estado, o DF, o município. É um caso, Ritson, do Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica? Se a União for ré, se o Estado for réu, se o município for réu, eu tenho que mandar para o Ministério Público para ele atuar como fiscal da ordem jurídica? Não necessariamente. Eu escrevi aqui Fazenda Pública? Não. Gente, o simples fato da Fazenda Pública estar no processo não justifica a atuação do Ministério Público atuar como fiscal da ordem jurídica. Ele somente vai atuar se eu tiver essa Fazenda Pública e ficar caracterizado interesse público, interesse social e etc. Então lembre, a Fazenda Pública está no processo. Ministério Público atua como fiscal obrigatoriamente. Ele atua como fiscal e é intimado para intervir no prazo de 30 dias nos casos previstos em lei e na Constituição. Interesse público, social incapaz, litígio coletivo pela posse da terra urbana ou rural, interdição, ação rescisória quando ele não for parte. Eu não falei Fazenda Pública. Cuidado com essa pegada que já caiu esse ano em concurso, tá? Fechou até aí? Inclusive, isso vai matar o que muitos órgãos faziam. Tinha muitos órgãos do Poder Judiciário que chegava processo da União, Estado, Município e DF, manda para o Ministério Público. Não faça mais isso não. Você só vai mandar para o Ministério Público para ele atuar como fiscal se tiver esses casos aqui. O simples fato da Fazenda Pública estar no processo não justifica a atuação. Fechou? Agora olha só, eu já sei que o Ministério Público ele é intimado para intervir no processo em 30 dias. Se em 30 dias ele não apresentar para parecer, o processo toca o barco. O juiz vai para frente, velho. Porque a obrigação na lei é o quê? É intimar, não é o parecer. Agora o que vai acontecer? O processo vai seguir. E esse processo vai ser diversos atos. Em todos os atos praticados no processo, o Ministério Público tem que ser o quê? Intimado. Todos os atos ele tem que ser o quê? Intimado. Ritson, se o Ministério Público é parte, ele pode produzir provas? Pode. E como fiscal? Também. Ele pode pedir uma tutela, ele pode pedir uma medida? Pode. Tanto como parte, quanto fiscal da ordem jurídica. Ele pode entrar com recurso, Ritson? Pode. Tanto parte, quanto fiscal da ordem jurídica. Não tem diferença. Ele pode provas, medidas e recorrer. Eu quero que você tome cuidado só com um detalhe que isso bate muito em prova. Só tem um casinho especial. Quando o Ministério Público ele é fiscal da ordem jurídica, ele não é o autor e ele não é réu. Então, se ele não é autor nem réu, primeiro atua o autor, depois o réu. Só depois que o Ministério Público vai ser intimado. Então, o que vai acontecer? Quando tiver vista do processo, primeiro o autor, réu. O Ministério Público só depois. Quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público somente tem vista do processo depois das partes. Beleza até aí? Fechou? É a única diferença que você tem que tomar cuidado, que isso cai muito em prova. Então vem cá comigo. Ministério Público, ele é auxiliar da justiça ou função essencial? Função essencial, Ritson. Ministério Público, ele pode referendar um acordo extrajudicial, uma transação extrajudicial? Pode. Ministério Público tem a prerrogativa do prazo. Prazo em dobro. E a intimação, ela é pessoal. Intimação pessoal, CRE, carga, remessa, eletrônico. Ministério Público, o membro responde? Responde.
Ministério Público pode ter uma legitimidade ordinária ou extraordinária, que é a substituição processual. Te pergunto, quando o Ministério Público entra com uma anulação de casamento, pedido de anulação de casamento, é legitimidade ordinária ou é substituição processual? Substituição processual. O Ministério Público ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, não pode? Pode. Se ele atuar como fiscal da ordem jurídica, ele pode recorrer? Pode. Pode apresentar provas? Pode. Medidas? Pode. Ouvir testemunha? Pode. Tem uma diferença só. Tem uma diferença que você tem que tomar cuidado. Qual que é? Quando ele é fiscal da ordem jurídica, ele tem vista dos autos apenas depois das partes. E os casos que ele atua como fiscal da ordem jurídica estão na lei ou na Constituição. Eu tenho 3 interesses. Interesse PSI, interesse público, interesse social, interesse de incapaz. E também tem o litígio. Litígio coletivo pela posse da terra. São 2, urbana ou rural. Também tem os outros 2 casos, que é a interdição e a ação rescisória quando ele não for parte. Lembrando-se que o simples fato da fazenda pública estar no processo não justifica a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Fechou? Pessoal, obrigado. Pra cima, sangue nos olhos até a posse. Fui! Vamos que vamos!